Eu queria começar falando um pouco do porquê que é importante a gente sonhar a nossa felicidade. Às vezes a gente acha que essa questão do sonhar é uma bobagem, né, é uma perda de tempo, é algo que eu vou fazer só para me frustrar, vou ficar aqui imaginando. Para que a gente faz isso? Primeiro, para que a gente possa cultivar intenções para a nossa vida. E essas intenções, elas não são só pensamentos também que a gente joga para a mente, que a gente joga para o universo. Elas têm uma função muito importante de direcionar as nossas ações. E quando a gente consegue sonhar a nossa felicidade de uma forma consciente, a gente consegue também ter clareza sobre essas intenções. E é como se a gente definisse, então, para onde é que a gente está caminhando. E na medida em que a gente sabe para onde a gente está indo, a gente começa a enxergar de uma forma mais fácil. Qual é esse caminho, então? Quais são as coisas que eu preciso fazer? Quais são os recursos que eu preciso desenvolver internamente para chegar a esse objetivo? Quais são os recursos externos que eu preciso? Para que a gente enxergue tudo isso, a gente precisa ter estabelecido essa intenção. Eu vou falar ainda de uma forma um pouco mais prática, ou como é que esse mecanismo funciona dentro de uma perspectiva da neurociência. Mas eu queria, assim, que antes disso a gente entendesse o que é essa felicidade, o que é a gente pensar na nossa felicidade de uma forma consciente. E a primeira coisa, assim, não é derrotismo, não é pensar assim: "Eu vou pensar então de uma forma consciente", consciente de que eu não vou ser feliz mesmo, assim, não é isso. E também não é a gente achar que é uma questão de sorte, que eu vou, assim, jogar: "Ah, isso eu quero ser feliz e vou esperar que alguma coisa aconteça". É a gente realmente se esforçar para direcionar as nossas ações, momento a momento, para isso que a gente entende como felicidade. Mas a gente pensar na felicidade de uma forma consciente, o primeiro passo é isso, é a gente compreender o que é a felicidade, quais são as causas dessa felicidade verdadeira. E depois a gente direciona essas nossas ações para ela. Aqui uma pesquisa que eu queria trazer para vocês sobre essas causas da felicidade, né? Como é que a ciência vem investigando isso? Nos últimos anos a gente tem tido muitas pesquisas sobre isso. Esse gráfico ele mostra uma perspectiva de crescimento aí desde 1957 até 2005, um crescimento na renda das pessoas. Esse é um gráfico, foi uma pesquisa feita com uma amostra americana, mas tem gráficos, enfim, tem esse acompanhamento é feito em muitos países do mundo. E aqui embaixo é o percentual de pessoas que se percebem sendo verdadeiramente felizes. E a gente percebe que nesse período, assim, a renda mais que dobrou, mas essa percepção de felicidade, ela se manteve. Ou seja, esse aumento da renda, esse aumento do acesso a bens materiais não trouxe uma diferença nessa percepção de felicidade. Qual é esse limite que o dinheiro pode trazer felicidade para a gente? Porque é muito fácil a gente olhar para um gráfico desses e pensar, ah, beleza, então está aí a prova de que dinheiro não traz felicidade. Tem um dos pesquisadores, né, sobre essa área da felicidade que ele fala, se você quiser ter uma resposta objetiva sobre se dinheiro traz ou não felicidade, você pode perguntar para uma pessoa que mora na rua. E aí você vai entender em que medida o dinheiro pode trazer felicidade. E esse gráfico, esse platô aqui, ele está muito relacionado a isso, às nossas necessidades básicas. Então, quais seriam os limites dessa felicidade material? Eles estão associados a isso, né? A gente ter um abrigo, né? Um abrigo onde a gente se sinta em segurança, a gente ter comida, necessidade mais básica de todas, a gente ter saúde, não necessariamente isso quer dizer a gente estar saudável sempre, mas a gente saber que se a gente ficar doente, vai ter como se cuidar, a gente vai ter acesso a um serviço de saúde, por exemplo. E a gente ter roupas também, né, a gente ter como se proteger e se cuidar. E além disso, tem uma outra dimensão um pouco mais subjetiva, que é o da gente poder proporcionar isso para as pessoas pelas quais a gente se sente responsável. Isso é uma percepção subjetiva mesmo, né, assim, ah, você é obrigado a prover isso para alguém, talvez isso não impacte tanto, mas se você se sente responsável por prover isso para alguém, como a sua família, as pessoas que você ama, isso também vai impactar na sua percepção de felicidade, você ter recursos para poder
fazer isso. Só que isso tem um limite, né, esse limite do como é que a gente vai conseguindo, obtendo coisas. Então, por exemplo, a gente pode ter uma casa, mas aí a gente resolve que a gente vai querer uma outra casa, e a gente vai se mudando, achando que a nossa felicidade está dependendo ali de quantos metros quadrados aquilo tá. Então existe esse conceito do que é um círculo hedônico, que é essa adaptação que a gente tem de ir buscando coisas que a gente acha que vão suprir essa nossa necessidade por felicidade, e a gente vai passando por essas coisas e nunca se sente satisfeito. É como se fosse uma criança, assim, em noite de Natal, sabe? Que vai ganhando um monte de coisas, um monte de presentes, e quando abre, por alguns segundos, ela é a pessoa mais feliz do mundo. E aí essa sensação se dissipa e ela fica esperando o próximo, e o próximo, e o próximo. E quando acabam os presentes, a felicidade acabou. E a gente funciona da mesma forma, né? A gente vai buscando essas experiências externas, buscando essas coisas, esses bens materiais, e nunca é suficiente, porque esse conceito do círculo hedônico, ele está pautado na nossa capacidade de adaptação a isso. É assim, de quanto mais a gente tem, mais a gente vai querer, mais a gente vai precisar para ser feliz. Por exemplo, uma pessoa que ela é milionária, ela com certeza vai ter acesso a muito mais coisas, mas a percepção de felicidade dela também está ligada a uma necessidade de ter muito mais coisas, e isso nunca vai ter fim. Como é que a gente quebra esse ciclo de a gente vai ficar preso para sempre aqui nessa busca por essa felicidade externa? É com essa perspectiva do que se fala da felicidade genuína, né? A gente tem esse ciclo hedônico, a hedonia é esse prazer que vem de fora. E a felicidade genuína, ela vem do que seria um oposto, que é a eudaimonia, que é essa felicidade que vem de dentro. E porque ela vem de dentro, ela não tem esse limite, porque é algo que a gente pode construir a todo momento, e que depende desses nossos recursos internos e do como a gente se relaciona com o mundo, porque ela é baseada nisso, nesse florescimento interno e no que a gente traz, no que a gente se dispõe a trazer ao mundo, e não no que a gente se dispõe a buscar, a obter. Quais são as dimensões dessa felicidade genuína? A gente tem três principais. Eu não vou entrar muito assim nos detalhes do que são, porque talvez vocês possam reconhecer assim em alguns desses temas. Foi muito do que a gente passou nos encontros de autocuidado com vocês esse ano. Então tem muitas coisas que eu vou falar aqui que, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ir lá no YouTube e encontrar isso. Mas a gente está falando de basicamente três dimensões. Uma que é essa da nossa saúde mental, que a gente está falando de autoconhecimento, do nosso próprio autocuidado, de como a gente se relaciona com o nosso mundo interno, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. A gente tem uma dimensão que é de sabedoria, que é o da gente compreender essa realidade à nossa volta. É o da gente, por exemplo, saber que as coisas são impermanentes, que o nada vai durar para sempre. A gente reconhecer que a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, não tem controle sobre as outras pessoas, a gente reconhecer que as outras pessoas não existem só para satisfazer nosso prazer ou nosso desejo de felicidade, que todos estão buscando a felicidade, que a gente tem essa conexão, né, de todos caminharmos juntos buscando uma felicidade, que tudo que a gente faz impacta também no outro. E a gente tem essa dimensão ética, que é o de reconhecer isso. Uma vez que todos estamos conectados, uma vez que as minhas ações impactam no bem-estar e na felicidade das outras pessoas, o quanto então que eu vou direcionar o que eu faço para esse coletivo e não para minha única, assim, para o meu único prazer, para o meu único desenvolvimento. E aí, o como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode fazer isso? E é claro que tem muitas abordagens, e hoje eu realmente escolhi trazer uma que é da plena atenção com base na neurociência, porque eu acho que é isso que a gente trabalha dentro do PAI, e isso, assim, foi algo que essa compreensão me ajudou muito. Então é algo que eu queria trazer para vocês. Começando um pouco pelo que a gente já aprendeu aí no PAI, né? No treinamento, no manual. No nosso cérebro tem o córtex pré-frontal, que a gente aprendeu lá, que é
área que está relacionada às nossas decisões conscientes. Isso a gente fala muito, né? A área relacionada, assim, mas nosso cérebro ele é um entremeado de conexões, então quando a gente fala de uma ação tem muita coisa relacionada, mas aqui é como se esse fosse o personagem principal. E a gente tem a amígdala, que é uma das responsáveis por esse nosso processamento emocional, principalmente nas nossas reações de luta e fuga. Hoje eu queria trazer para vocês um outro personagem desse nosso mundo interno, que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que também está relacionado a muitas e muitas e muitas funções no nosso corpo, há muita coisa relacionada à nossa saúde mental. Não está sozinha, sempre está relacionada também com outros neurotransmissores, com outras estruturas, mas aqui ela é o personagem principal nessa história que eu queria trazer para vocês hoje. A dopamina, ela é uma das responsáveis pelo nosso sistema de recompensa, pelo que nos motiva a fazer o que a gente faz. E quando a gente começa a compreender isso, né, o impacto desse sistema de recompensa associado à plena atenção, a gente começa a ter mais autonomia sobre o como que a gente vai direcionar as nossas ações no nosso dia a dia. Quando a gente está diante de uma situação em que a gente tem que escolher, eu vou agora, por exemplo, praticar a plena atenção ou eu vou assistir uma sériezinha no Netflix. Diante dessa escolha, a via mais rápida para o nosso cérebro é pautada por esse sistema de recompensa, assim, é a gratificação instantânea. O que é que vai me dar mais prazer agora? Aí a gente pode sentar lá, ficar vendo Netflix, fazer o que a gente bem entender. A gente precisa ter também essa visão de que a gente precisa construir uma vida feliz e que isso está pautado nessas escolhas, de que em alguns momentos a gente vai precisar fazer coisas que levem a essa felicidade mais duradoura, ao invés de ficar só rodando lá no nosso círculo hedônico. Já me frustrou muito em alguns momentos, porque eu conheci a plena atenção há muitos anos, e desde o princípio eu vi essa história de que quando você pratica a plena atenção, a gente fortalece o córtex pré-frontal, então a gente tem decisões mais conscientes. Isso é totalmente verdade, mas em alguns momentos eu olhava assim e falava, gente, nesse dia, onde é que estava o meu córtex pré-frontal? Porque claramente ele não saiu comigo de casa, assim, né? O que aconteceu? Quando eu fui estudar neurociência, que eu fui entender que em alguns momentos, principalmente quando a gente está diante de impulsos assim, qualquer uma dessas sensações que estão ligadas a esse prazer imediato, quando a dopamina entra em ação, às vezes é como se o nosso córtex pré-frontal ficasse realmente meio lento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fortalecer essas conexões do córtex pré-frontal por meio da plena atenção, mas a gente também pode fortalecer por meio da nossa plena atenção essas conexões que são, assim, vamos dizer, estimuladas pelo nosso sistema de recompensa. E aí, por isso que é importante, né, voltando a essa perspectiva do por que é importante a gente estabelecer intenções para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque o nosso sistema de recompensa, ele está ligado intimamente a essa nossa intenção. O que é que motiva a gente? O que a gente entende como importante para a nossa vida? Uma das grandes funções da dopamina é essa, o senso de importância sobre as coisas. Se na minha vida eu entendo que algo é importante, isso vai sendo, de alguma forma, ali convidado a ser incluído no meu sistema de recompensa. Ele tem basicamente 3 dimensões. Uma que é essa recompensa natural, que são os 5 sentidos, que é, por exemplo, o comer, os prazeres sensoriais, todos estão dentro dessa recompensa natural. A gente tem as recompensas não sensoriais, que aí basicamente são drogas, por exemplo, o vício em drogas está totalmente ligado a esse circuito de recompensa. E a gente tem esse daqui, que são as recompensas aprendidas. É aqui que a gente consegue usar a plena atenção para direcionar as nossas ações para aquilo que a gente entende como sendo significativo para a nossa vida. Para vocês entenderem como que isso é impactante, hoje a gente tem um campo de estudo dentro da neurociência, que é a neurociência da corrupção.
pesquisadores que se dispuseram a olhar para pessoas com comportamentos corruptos e, assim, literalmente tentar entender o que acontece dentro da cabeça dessa pessoa, que ela toma decisões tão, assim, equivocadas para o social, né, para as outras pessoas. E uma das primeiras hipóteses era de que essas pessoas poderiam ter danos físicos mesmo no córtex pré-frontal, o que poderia impactar nessa tomada de uma decisão consciente. E o que foram percebendo é que a questão era muito menos da estrutura do cérebro e muito mais relacionada a esse circuito de recompensa aprendido, porque dentro da experiência de vida daquela pessoa, ela compreendeu, em algum momento, de alguma forma, que esse ganho de um valor indevido, que esse enriquecimento ilícito era algo importante para ela, era algo válido, que o ficar rico a qualquer custa era algo que conduziria ela à felicidade. E daí dessa intenção, dessa motivação, quando a pessoa se vê, por exemplo, diante de uma proposta de suborno, o circuito que era ativado é esse circuito de recompensa. Porque teve esse momento dessa recompensa aprendida ali. E é isso que a gente pode usar. Como é que a gente ensina, então, para o nosso sistema de recompensa o que é importante para a gente, o que de fato é significativo em termos de ações que possam conduzir a gente para a nossa felicidade. Por isso é importante que a gente tenha essa dimensão ética da felicidade, porque tudo aquilo que a gente coloca como algo importante, a gente está convidando ali para o nosso sistema de recompensa. Então, quando a gente pensa nessa questão de uma felicidade genuína, a gente tem que compreender isso. O que de fato vai fazer a gente ser feliz? Porque a gente pode cair nesse risco também de ficar achando que o que vai fazer a gente feliz é ter muito dinheiro, ou ter um outro cargo, ou ter uma outra vida, e enquanto isso os nossos recursos internos que poderiam conduzir a gente para a felicidade estão lá, né, adormecidos. Por isso que é importante para que a gente possa direcionar as nossas ações essa perspectiva de trazer o sonho, de trazer a intenção e de levar isso para a ação. E qual é o desafio aqui? É o lembrar de fazer isso no nosso dia a dia, porque às vezes a gente pensa assim, ah, tá, eu entendi, falando que basicamente plena atenção é importante. A gente está falando isso o ano inteiro. O que é difícil nisso? É no nosso dia a dia a gente se lembrando de fazer isso. Como é que a gente pode usar essa história toda da plena atenção, do sistema de recompensa, para introduzir isso no nosso dia a dia? E aí vem outra coisa que a gente acha super boba também, que é essa questão do celebrar o que a gente faz. A cada momento em que a gente consegue fazer algo que seja coerente, que seja condizente com o que a gente entende como significativo para a nossa felicidade, que a gente possa se permitir sentir essa gratificação, se permitir sentir essa satisfação, inclusive fisicamente. Eu tenho uma professora de neurociências que ela fala assim, a gente tem que aprender a curtir a serotonina das coisas, assim, porque às vezes a gente faz uma coisa que é super difícil para a gente tem aquela conquista, e aí o nosso passo seguinte é o de emendar na próxima tarefa, é o de seguir andando e nem olhar para isso que a gente fez. E essa perspectiva do celebrar, ela não é assim o do vamos fazer uma festa para tudo que a gente fizer, mas é o do se permitir se sentir fisicamente, sentir, né, essa ação dos neurotransmissores, dos hormônios, é o perceber isso no nosso corpo, sentir essa gratificação, porque é assim que a gente vai dando valência emocional às coisas. As nossas ações, elas são direcionadas também, o sistema de recompensa, ele está muito ligado a isso, as nossas emoções. Uma das grandes funções, assim, que é super importante das nossas emoções, é o de criando um repertório de comportamentos para a gente, para aquilo que é importante para a gente. Como era o medo quando a gente morava lá, né, nas cavernas, aquilo servia para criar comportamentos que deixassem a gente longe dos predadores.
E hoje a gente sai um pouco, né, desse campo do risco físico, mas a gente entra nessas interações sociais que também vão despertando o medo, que vão despertando a raiva, que vão despertando a tristeza. E toda a experiência que a gente vive vem com uma valência emocional. Quando a gente se permite ter isso, né, o celebrar, o ter gratidão por aquilo, se permitir ficar alegre porque a gente fez alguma coisa, o que a gente está fazendo é isso, dando uma valência emocional positiva para aquela pequena ação. E assim a gente vai tornando cada vez mais fácil a criação desse circuito da dopamina, para que essas ações que conduzem a gente à felicidade se tornem cada vez mais fáceis para a gente. Então, o que eu queria convidar vocês, assim, é para que a gente se permita celebrar. Celebrar, por exemplo, a nossa prática diária. Amanhã, quando você for praticar, assim que você terminar de praticar, às vezes fala, ai, tenho que praticar, já vai na maior má vontade, né? E termina a prática do... Agora eu vou sair correndo para fazer as coisas, porque eu já perdi, né, meia hora do meu dia aqui sentado fazendo nada. Não! Pratique e depois se permita sentir isso, se permita celebrar isso, sentir essa gratidão, sentir essa gratificação por ter se permitido fazer isso. Celebrar essas pausas, celebrar o autocuidado a cada momento no seu dia, quando você estiver, por exemplo, aí no meio da aula online e tá vindo aquela tensão, que respira. E após a respiração, celebre o ter se lembrado de ter dado essa pausa, o ter se lembrado de qualquer ação que contribua para o seu autocuidado. O celebrar o estar no momento presente. Quantas vezes a gente fica sofrendo, né, no passado, no futuro, e tem uma pesquisa também super interessante que ela avalia isso. Qual é a nossa percepção de felicidade? Né? Ela ia pedindo para que as pessoas indicassem no que elas estavam pensando naquele momento e o quanto elas se sentiam felizes. O que eles concluíram é que estar no momento presente, mesmo durante uma tarefa tediosa, ainda deixa a gente mais feliz do que estar imaginando que a gente está em um outro lugar. Então, e a gente sabe como fazer isso, né? A gente já aprendeu as ferramentas, a gente já aprendeu as nossas âncoras da atenção, da respiração, do corpo, para se manter no momento presente. Então, quando a gente se lembrar de fazer isso, assim, também vamos celebrar. Celebrar o relaxamento. O quantas vezes também a gente se vê ali nervoso e olha para o nosso corpo quando a gente está assim, a gente fica achando que tem que resolver as coisas na mente. E às vezes, se a gente começar a soltar o corpo e começar a relaxar, isso já traz uma outra postura mental para a gente encarar aquela situação. E sem contar, assim, o relaxamento diário mesmo, do antes de dormir, deitar, prestar atenção no nosso corpo, se permitir soltar essas tensões que ficam guardadas durante o dia. O celebrar o sentir consciente. É a gente ter consciência de que as nossas emoções existem, que elas são importantes para a gente, que a gente não precisa brigar contra elas, que a gente pode acolhê-las com autocompaixão, principalmente, reconhecendo o quanto que a gente consegue cuidar delas naquele momento. Se a gente não puder, também tá tudo bem, mas assim, a gente não precisa brigar contra isso. A gente pode perceber elas como essa nuvem, né, que chega e passa, deixa elas entrarem e saírem, e a gente vai seguindo. Celebrar o olhar compassivo e lembrando principalmente que a compaixão sempre inclui a autocompaixão. Então, cada momento em que a gente conseguir olhar para a gente de uma forma que seja mais gentil, que a gente consiga ter gentileza com as nossas limitações e olhar para o outro também com um olhar mais empático e mais compassivo, que a gente também celebre esses pequenos momentos. Celebrar a empatia, o reconhecer que as outras pessoas também sofrem, que elas também estão buscando felicidade, tentar compreender essa perspectiva delas sobre a vida. Celebrar as relações gratificantes também têm um impacto muito grande na nossa felicidade. E elas não vão acontecer se a gente não tiver essa dimensão da empatia e da compaixão. Celebrar a alegria e a generosidade. A generosidade, aí dentro daqueles estudos sobre o quanto que o dinheiro traz felicidade, já foram buscar também isso, né? Como é que as pessoas que eram assim, milionárias, como é que elas conseguiram sair daquele círculo hedônico?
Elas conseguiram sair no momento em que elas colocaram os recursos dela a serviço da alegria, da felicidade de outras pessoas. E é por isso que a gente tem essa questão, por exemplo, da alegria empática, do quanto que a gente consegue se alegrar também ao ver outras pessoas felizes, do quanto que a gente consegue se alegrar ao contribuir para a felicidade das pessoas. E isso tem um potencial enorme para um educador, porque todo dia, praticamente, vocês estão nessa perspectiva de trazer uma contribuição muito significativa para a vida de um grupo de pessoas. Essa questão do ser um educador atento, ela tem um impacto muito grande, porque assim, qual é a qualidade dessa presença que você vai trazer para esse grupo, disso que você vai ofertar para os seus alunos? E aí vamos voltar novamente para ciência, né, para as pesquisas. Qual é o impacto de um educador que se dispõe a viver dessa forma mais atenta, o educador que pratica, o educador que está disposto a desenvolver esses recursos internos? Essas são pesquisas recentes, né? Primeiro que os alunos dos professores que praticam plena atenção, eles têm melhores resultados. Resultados tanto no sentido de aprendizagem, quanto resultados no sentido dessa percepção de bem-estar. A outra também, eu adorei essa pesquisa do ano passado, que avaliaram isso, né? Qual é a diferença, então, já que é importante que a gente tenha plena atenção nas escolas, qual é a diferença da gente, por exemplo, SVM, ir nas escolas, conduzir as práticas, ou da gente fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui no PAI, que é o de tentar trazer os recursos para que vocês conduzam. E o que perceberam foi que os resultados dos professores, né, as práticas conduzidas pelos professores, elas têm resultados tão bons quanto as que são conduzidas por instrutores profissionais. Quando esses resultados saíram, os pesquisadores ficaram muito curiosos, né? Porque uma formação como instrutor de mindfulness, gente, assim, é extremamente trabalhoso tanto internamente, no sentido de tudo que a gente tem que vivenciar, das avaliações por que a gente passa, do trabalho que a gente tem em produzir um monte de coisas, dos recursos financeiros são sempre muito caros. E aí, quando perceberam isso, traz resultados tão bons quanto a gente trazer um treinamento muito simples e curto para um professor e capacitá-lo para que ele conduza dentro de sala, tentaram ver o porquê, o que há de diferente. Primeiro foi essa questão de que o professor em sala tem mais possibilidades de trazer essa prática diária e de integrar a prática diária em outras atividades do dia a dia. Isso ainda está sendo estudado, são hipóteses, mas eu confio mais nessas próximas. Que é na medida em que o professor pratica, ele assume um comportamento atento, ele ensina pelo exemplo. Os alunos conseguem ver coerência entre o que ele fala e o que ele faz. E a partir daí ele começa a ser esse centro de regulação ali da turma, sabe? É como a gente às vezes querer acalmar, a gente está super nervoso, querer acalmar uma pessoa que está nervosa, não vai rolar. Mas na medida em que a gente consegue ter consciência do que são essas nossas emoções, consciência de estar com uma postura atenta dentro de sala, a gente consegue ter mais capacidade para acalmar os alunos ou para, enfim, conduzi-los da melhor maneira possível. E isso traz uma melhoria enorme nas relações, não apenas na relação do aluno do professor com o aluno, mas na relação entre os alunos, porque eles conseguem enxergar que existe um outro tipo de relação possível, não porque tem alguém contando para eles, mas porque eles estão vivenciando isso com o professor. E eu acho que isso conduz a um conceito, esse é um conceito do Daniel Goleman, que ele fala que na medida em que a gente faz isso, a gente começa a criar essa classe afetuosa, que parte dessa empatia e do cuidado do professor. Com base nisso, surge uma atmosfera melhor para o aprendizado, tanto cognitivo quanto emocional. E isso acontece porque ele fala isso, né? O cérebro da criança, quando ele se sente em segurança, ele consegue chegar em um estado mais eficiente para a aprendizagem. Mais do que tudo, a compaixão chega mais fácil para ele. É muito mais fácil para ele também estabelecer um olhar compassivo, porque ele se sente seguro ali. Então, a gente tem essa oportunidade, a partir da plena atenção,
da gente contribuir não apenas para esse nosso florescimento interno, não apenas para a nossa felicidade genuína, mas também para dos alunos. Só que isso parte da gente. Se a gente não cultiva esses comportamentos, essas causas da felicidade, não vai conseguir passar para os alunos. Mas se a gente cultiva, isso vai acontecer de uma forma quase que natural. Por isso que educadores felizes mudam o mundo, né? Tem esse potencial para mudar o mundo, acho que mais do que ninguém. E o mais interessante é como é comum, a partir do momento que a criança experiencia isso, que ela vê que esse novo tipo de relação, de postura diante do mundo é possível, ela leva isso para casa. Ela vai falar para o pai e para a mãe respirarem também. Então, o que parte de vocês tem um potencial enorme, né? Não apenas para as crianças, mas para as famílias, para a sociedade. Eu realmente não acredito assim uma mudança no mundo sem a gente passar pelo bem-estar, pela saúde mental dos educadores. Então, comecem por vocês e comecem agora. Não esperem. Não esperem assim aquele melhor momento, quando vocês estiverem menos cansados ou menos estressados, quando voltar a aula presencial, quando acabar o semestre. Não. Começa agora. Você já tem ferramentas para fazer isso, mesmo que seja aos poucos, mas começa agora. Se permita fazer isso, se permita escolher ter uma vida feliz. O que a plena atenção traz para a gente, eu vejo muito dessa forma, essa capacidade de escolha. Uma escolha por não estar vivendo nesse círculo hedônico, nesse monte de sofrimento. É a escolha por poder ter outro tipo de relação com o mundo. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a gente esquece, mas a gente está aqui para vocês, a gente está aqui para se lembrar, né? A gente aqui hoje como comunidade reunidos e durante todo o ano também nos encontros no WhatsApp, no e-mail, seja lá onde for, a gente está aqui para vocês, a gente está aqui para auxiliar vocês nesse processo e que também é um processo muito importante para a gente, é um processo muito rico. O pai está dentro do nosso circuito aí de recompensa de todos os voluntários. Quando a gente vê as coisas acontecendo, é uma satisfação muito grande. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção.